Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h59. Repita. 6h59. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é sexta-feira, 12 de junho de 2020. É dia dos namorados, é também dia mundial contra o trabalho infantil. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O recurso da Prefeitura de São José dos Campos para a reabertura do comércio foi rejeitado pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito antes da flexibilização do isolamento anunciada pelo governo estadual. O pedido da Prefeitura incluía salões de beleza e uma proposta para abertura de bares e restaurantes. Foi o segundo pedido da administração, negado pelo Supremo. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Governo de São Paulo vai testar e produzir vacina contra coronavírus. Câmara de São José dos Campos recebe mais de 100 sugestões da população à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. Justiça lança campanha nacional para incentivar denúncia de violência doméstica. Em Campos do Jordão, Prefeitura libera comércio nos finais de semana e feriados. Procon São Paulo registra mais de 17 mil atendimentos sobre problemas durante pandemia. Brasil pode se tornar país com mais mortos se nada mudar, diz projeção usada pela Casa Branca. Clubes de São Paulo se reúnem com a Prefeitura e decidem aguardar autorização para testar jogadores. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre os prós e os contras na nomeação de um novo ministro, o deputado Fábio Farias, Ministério das Comunicações. Vou falar também sobre o dinheiro frio lá no Pará, dentro de uma caixa de isopor de um subsecretário do governo de Jader Barbalho. E falar também sobre o voto do ministro Fachin no inquérito cheio de aberrações das fake news. Ele diz que não pode ameaçar o Supremo, nem atentar contra a liberdade de expressão. Mas os detalhes virão daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h03. Repita. 7h03. O governador de São Paulo, João Dória, disse ontem que a parceria entre o Instituto Butantan e um laboratório chinês para testes de uma vacina contra coronavírus será feita em 9 mil voluntários brasileiros. Se bem sucedida nos testes, a vacina poderá ser produzida no país e disponibilizada no SUS a partir de junho de 2021, segundo previsão do governo paulista. A vacina é chamada de Coronavac pela farmacêutica chinesa e já foi administrada com sucesso em cerca de 1.000 pessoas na China, nas fases clínicas 1 e 2. Antes, já havia sido aprovada em testes de laboratório e em macacos. Com o controle da pandemia na Ásia, a empresa sediada em Pequim buscava cooperação com outros países para dar sequência à etapa final de testes. O ensaio clínico vai verificar a eficácia, segurança e o potencial do medicamento para a produção de respostas imunes ao coronavírus nos 9 mil voluntários.
Câmara de São José dos Campos recebeu 108 sugestões de munícipes para o projeto de lei que trata das diretrizes orçamentárias de 2021 em estudo pelos vereadores. Nesta semana, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara entregou uma cópia das reivindicações na Prefeitura para a ciência e análise técnica da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças. Desde o dia 8 de maio, a comissão vem recebendo essas sugestões da população à LDO, como forma de garantir a participação popular na definição das diretrizes orçamentárias do município para o próximo ano. A maior parte das sugestões, 97 delas, chegaram por meio de um formulário online disponível no hot site da LDO, hospedado no site do Legislativo. Pelo hot site, moradores de aproximadamente 50 bairros de todas as regiões da cidade registraram suas sugestões, entre elas pedidos de obras de drenagem, recapeamento asfáltico, melhorias em praças públicas, além de investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança e transporte. O projeto de lei recebeu 12 emendas, sendo que 10 foram rejeitadas nas comissões e 2 irão para a votação, que deve ocorrer até o dia 8 de julho, em cumprimento à lei orgânica do município. Como forma de prevenção à Covid-19, a CCR Nova Dutra inicia a partir de hoje a distribuição de máscaras de tecido para os caminhoneiros que trafegam pela rodovia Presidente Dutra. A ação acontece em 4 pontos de apoio montados na Via Dutra. Ela faz parte do plano de apoio ao caminhoneiro criado pelo Grupo CCR, que já foi responsável por mais de 98 mil ações na Via Dutra, entre atendimento médico, entrega de kits de alimentação e higiene, desinfecção das cabines dos caminhões, além de orientação sobre a Covid-19. Das 15 mil máscaras que serão doadas pela CCR Nova Dutra, 10 mil foram compradas da ONG Orienta Vida, Associação de Assistência Promocional Comunitária da cidade de Potim, no Vale do Paraíba. Na região, os pontos ficarão em Queluz, na balança de Queluz, no quilômetro 0, sentido Rio de Janeiro. E em Roseira, no quilômetro 82, sentido Rio de Janeiro, haverá distribuição de kit alimentação das 11 da manhã às 3 da tarde. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento tem trânsito tranquilo, não há pontos de lentidão, mas ainda tem pontos com neblina aqui no período, aliás, no trecho entre São José dos Campos e Jacareí. A partir de Guarulhos, a gente segue com tempo nublado e alguns pontos com neblina também na rodovia Presidente Dutra. A rodovia Ayrton Senna, neste momento, tem tempo nublado e já tem trânsito lento a partir de Guarulhos, naquele trecho ali, um pouquinho antes da entrada para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, pista expressa, sentido São Paulo, rodovia Ayrton Senna com lentidão neste momento por conta do excesso de veículos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue também com trânsito em boas condições nesta manhã, embora com tempo nublado. O rodoanel Mário Covas, no sentido sul, faz a ligação ali da Dutra, Ayrton Senna, também tem boa visibilidade e trânsito flui normalmente. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, ambas seguem com trânsito fluindo bem e tempo nublado e também com alguns pontos de neblina, tanto na Oswaldo Cruz quanto na Floriano Rodrigues Pinheiro. Na Floriano, principalmente ali a partir do quilômetro 8, a gente tem neblina bastante espessa nesse momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito livre, tempo nublado com alguns pontos de neblina no trecho de Planalto. No trecho de Serra, tempo nublado. Aliás, no trecho de Serra tem também pare sigativo por conta das obras de duplicação. 7-8. Repita. 7-8. A Caixa Econômica Federal vai abrir 680 agências amanhã para atender aos beneficiários do auxílio emergencial, das 8 da manhã ao meio-dia. A relação das agências que vão abrir pode ser consultada no endereço caixa.gov.br/agência sábado. A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas. Os beneficiários vão receber senhas e mesmo com as unidades fechando ao meio-dia, o atendimento continua até que o último cliente seja atendido. O banco fechou parceria com cerca de 1.280 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. Amanhã será a vez dos nascidos em dezembro que poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas.
A Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, uniram forças para lançar a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. O objetivo é incentivar denúncias por meio de um símbolo. Ao desenhar um X na mão e exibi-lo ao farmacêutico ou ao atendente da farmácia, a vítima poderá receber auxílio e acionar as autoridades, como explica a presidente da AMB, Renata Gil, que é juíza criminal no Rio de Janeiro há 22 anos. A ideia da campanha surgiu exatamente pelo aumento significativo dos casos de violência doméstica no Brasil e no mundo durante a pandemia. O funcionamento da campanha é muito simples. Uma vítima vai com um sinal vermelho nas mãos a uma farmácia, que são ambientes amistosos, neutros, e lá ela será recebida por um atendente ou um farmacêutico que já vai reconhecer o sinal como uma denúncia silenciosa e aciona 190, a Polícia Militar, que fará imediatamente o registro da ocorrência, conduzirá a vítima à delegacia. É importante que se diga que o atendente ou farmacêutico não são testemunhas do fato e, portanto, não se deslocarão da unidade farmacêutica. Ainda de acordo com a presidente da AMB, Renata Gil, campanhas que facilitem esse tipo de denúncia podem auxiliar pessoas que sofrem, já que os números são assustadores. Os números da violência doméstica no Brasil são assustadores. Segundo o Fórum de Segurança Pública, aumentaram só em março e abril em 22%, mas nós temos certeza que há uma subnotificação, que há uma dificuldade das vítimas chegarem às unidades policiais, aos órgãos que são responsáveis por essas denúncias, o acionamento do 190, do 180, do Disque 100. Então, estimamos que esse aumento esteja em torno dos 50%. Várias situações impedem a denúncia como ela deveria ocorrer. A vítima de violência doméstica geralmente tem vergonha, tem receio do seu agressor, tem medo efetivamente de morrer, teme pela sua vida. Então, esses são fatores que já geram uma subnotificação. Muito recrudescida agora, muito aumentada em razão do isolamento social. As mulheres estão sendo mantidas, inclusive, em cárcere privado. Nós recebemos várias denúncias já nesse sentido. Então, por isso é tão importante uma campanha cuja denúncia será silenciosa, será uma manifestação silenciosa. A campanha se dirige exatamente às mulheres que possuem dificuldade em denunciar. A ação conta com a participação de quase 10 mil farmácias em todo o país. Balconistas e farmacêuticos não serão conduzidos à delegacia e nem necessariamente chamados a testemunhar, segundo a presidente. Nós sabemos que as pessoas não gostam de se envolver em casos de violência doméstica, mas o que nós temos dito é que o perfil do agressor é um perfil de quem comete crime na clandestinidade. Em geral, ele não atenta contra outras pessoas, contra terceiros, né, que ajudam ou que se envolvem na ajuda, e sim contra a própria vítima. Então, a ideia é que as pessoas se envolvam sim nesses conflitos, que aquele ditado antigo seja superado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Em briga de marido e mulher, vizinho mete a colher. Farmácias ajudam a mulher a denunciar, e todas as pessoas que sejam testemunhas desses crimes que geram a perda de vidas. Isso que é importante ser dito. Nós temos um aumento agora do número de feminicídios e uma diminuição do número de registros de ocorrências de medidas protetivas aplicadas. Então, isso indica que as mulheres estão realmente mais propensas a terem suas vidas absolutamente ameaçadas. Renata Gil esclarece que, após a denúncia, os profissionais das farmácias seguem um protocolo para comunicar à polícia e ao acolhimento à vítima. Depois da denúncia na farmácia, imediatamente a farmácia aciona 190, a polícia chega, procede ao registro normal daquela ocorrência, coloca a mulher em alguma entidade de abrigamento que já existe, em grandes cidades já existe entidade de abrigamento, e aciona toda a rede de proteção da mulher. Então, a campanha é um incentivo para que a mulher busque essa rede de proteção
que já existe em muitos lugares. Em março e abril, o índice de feminicídios cresceu 22,2%, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Já as chamadas para o número 180 tiveram aumento de 34% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo o balanço do governo federal. 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h16. Repita. 7h16. A Vigilância Epidemiológica confirmou ontem o óbito de número 56 por Covid-19 em São José dos Campos. Trata-se de uma mulher de 71 anos que estava internada desde o dia 17 de maio e faleceu na última quarta-feira no Hospital Municipal. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, São José tem 1.397 casos positivos, 961 pacientes recuperados, 43 internados e 338 recuperados se em casa. Um novo boletim será divulgado nesta sexta-feira. O prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni, do PSDB, anunciou que o comércio poderá ser aberto por 4 horas nos finais de semana e feriados e os hotéis poderão operar com até 40% da capacidade. A medida já está valendo neste feriado prolongado. O anúncio foi feito após empresários e lojistas da cidade realizarem uma manifestação e buzinaço em frente à prefeitura, reivindicando a abertura do comércio. A cidade havia decretado a reabertura do comércio em dias de semana no último dia 2, quando o governo estadual autorizou a flexibilização do isolamento. Pelas regras, comércio em geral, shoppings e galerias poderiam abrir em dias de semana, das 9 da manhã até a 1 da tarde. No setor hoteleiro, a regra era manter apenas 20% da capacidade. Desde o início da pandemia de Covid-19, já foram registrados mais de 17 mil atendimentos na Fundação Procon São Paulo por consumidores com problemas ou dúvidas relacionadas à doença. O dado revela um aumento de 1.390% em relação ao dia 13 de março, que somava 1.150 atendimentos. Das consultas registradas, 6.700 são reclamações, ou seja, conflitos com fornecedores. 6.300 são denúncias de preços abusivos e outros assuntos feitas via redes sociais e 4.000 são pedidos de orientação. Além de intermediar as reclamações buscando um acordo entre consumidor e fornecedor, orientar individualmente os consumidores e fiscalizar as denúncias, o órgão estadual disponibilizou o hot site Coronavírus com informações específicas sobre o tema. Também tem ministrado aulas semanais na TV Procon, realizado reuniões com fornecedores de diversos setores e aplicado multas aos estabelecimentos que infringem a legislação. As equipes de fiscalização visitaram até o momento mais de 4.000 farmácias, supermercados, hipermercados e outros estabelecimentos de 242 cidades do estado. 89% dos locais foram obrigados a apresentarem notas fiscais para verificação da prática de preços abusivos e as multas aplicadas até o momento somam 3 milhões de reais. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Hoje e amanhã o dia será com predomínio de sol na região e as temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 30 graus. Já no domingo, a tendência é que uma nova frente fria se desloque pelo litoral do estado de São Paulo e favoreça o aumento da nebulosidade e chuvas em alguns pontos da região. As temperaturas entrarão em declínio. Neste momento temos 21 graus aqui em São José dos Campos e Jacareí. 7h20. Repita. 7h20. Improviso marca o retorno das operações das companhias aéreas. Autorizações de pouso canceladas na última hora e informações à tripulação sobre o destino dos voos pouco antes das decolagens. Esses são apenas alguns dos problemas enfrentados pelas companhias aéreas
no retorno às atividades entre Europa e Ásia. O presidente da Lufthansa, o maior grupo europeu do setor, informou que não existe mais um cronograma fixo. Há uma reserva de funcionários para se apresentar nos aeroportos. Os destinos dos voos em que atuarão serão informados com apenas algumas horas de antecedência. Antes da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, a aérea embarcava diariamente cerca de 350 mil passageiros. Hoje atende aproximadamente 3 mil. Altamente tecnológica, a Etihad de Abu Dhabi abandonou a inteligência artificial na organização operacional. Um porta-voz da companhia disse que no momento em que há muito improviso, a inteligência humana é mais rápida e flexível para processar as operações. No Japão e em Singapura, o retorno dos voos segue a passos lentos. 2 aéreas japonesas vão oferecer 1/3 dos voos habituais no mês de junho. Já a Singapore Airlines vai incluir 12 destinos, além dos 32 em operação nos próximos 2 meses. Ainda assim, ativou apenas 6% da capacidade. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. A Receita Federal suspendeu as prestações dos parcelamentos com vencimentos em maio, junho e julho de 2020. Os parcelamentos são referentes aos programas de parcelamento administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O anúncio foi feito pelo Ministério da Economia. As referidas parcelas tiveram os vencimentos prorrogados para agosto, outubro e dezembro de 2020, respectivamente, em decorrência da pandemia de Covid-19. As parcelas prorrogadas que permanecerem em aberto até a nova data de vencimento serão debitadas junto com as parcelas a vencer nos meses de agosto, outubro e dezembro, na conta corrente cadastrada. O Ministério informou que os juros correspondentes à taxa Selic, que é a taxa básica de juros, serão aplicados nas parcelas prorrogadas. Se o contribuinte quiser pagar as parcelas sem esperar pela prorrogação dos vencimentos, poderá emitir o DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, pela internet ou pelo portal ECAC. A parcela deve ser emitida dentro do mês em que será efetivamente paga. Neste ano, em razão da pandemia do coronavírus, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos realizará somente ações formativas do 5º Festival do Choro Pixinguinha no Vale. A partir da próxima segunda-feira, serão 5 workshops virtuais com duração de 10 semanas. Não há necessidade de inscrição prévia, basta acessar o link da sala e entrar pela plataforma gratuita do Google Meet. Cada sala tem capacidade para até 100 pessoas. Os workshops vão oferecer práticas de violão, cavaquinho, pandeiro, bandolim e sopros, permitindo aos alunos uma vivência específica em torno da linguagem do choro. As aulas são voltadas às pessoas com idade acima de 12 anos. Agora 7h24. Repita. 7h24. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h26. Repita. 7h26. Depois de registrar uma contração de 5% nos primeiros 3 meses do ano, o comércio mundial deverá ver uma queda de 27% entre abril e junho de 2020. Os dados foram divulgados ontem pela Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento. No caso do Brasil, o cenário revela uma deterioração das importações e exportações nacionais. No primeiro trimestre, o país conseguiu manter uma taxa de crescimento de 4% nas vendas ao mercado internacional, ainda que tenha sofrido uma queda de 4% nas importações. Mas já em abril, as taxas indicaram um efeito maior da crise. As importações sofreram uma queda de 15%, enquanto as exportações nacionais tiveram uma contração de 6%. De acordo com a ONU, o comércio internacional deverá permanecer abaixo dos níveis observados em 2019, inclusive no segundo semestre do ano. A queda dependerá não só das interrupções econômicas adicionais trazidas pela pandemia
pandemia da Covid-19, mas também do tipo e extensão das políticas que os países vão adotar para reiniciar suas economias. O Senado adiou a votação da medida provisória que autoriza a suspensão de contratos de trabalho e a redução de jornadas e salários durante a pandemia de Covid-19. A análise do texto aprovado anteriormente pela Câmara ficou para a próxima terça-feira. Senadores pediram mais tempo para analisar o texto e negociar alterações com o relator, Vanderlan Cardoso, do PP. Ele apresentou uma versão do parecer em cima da hora e tentava manter a votação. Líderes da casa, porém, avaliaram que não havia tempo para concluir a análise no mesmo dia. Cardoso tem pressa para aprovar o texto. Ele argumenta que os contratos de suspensão assinados no início de abril, válidos por 60 dias, terminam no dia 1º de julho. Como relator, pretende estender o prazo até o fim do ano. Se a MP não for votada até essa data, há risco de demissões e de um vácuo jurídico nas relações trabalhistas, argumentou o senador. Agora 7h28, falta de ar, fraqueza, tosse. Sequelas respiratórias da Covid-19 podem durar até 2 anos. Além de vencer os sintomas da Covid-19, que afetam o sistema respiratório e podem atingir outros órgãos, os efeitos de quem teve quadro grave podem durar até 2 anos. Segundo José Rodrigues, pneumologista da BP, as marcas da pneumonia provocada pelo novo coronavírus permanecem por vários meses, mesmo após a cura. As alterações tomográficas, elas têm demorado algumas semanas, podendo demorar até mais de mês, 2 meses para se resolverem completamente. A gente ainda não tem tempo suficiente de infecção pelo coronavírus para poder estimar quanto tempo leva para que o pulmão se resolva em relação ao dano estabelecido, se resolva por completo. Mas baseado na informação que se tem, observacional, que as alterações tomográficas elas podem demorar semanas ou até meses. E se a gente levar em conta estudos anteriores de outros tipos de coronavírus, o SARS de 2003, o MERS de 2012 e 2013, então o dano pulmonar ele pode demorar até 2 anos para se resolver. O especialista lembra que pode haver comprometimento também de outros órgãos. Dependendo do grau de acometimento, os pacientes eles podem ter sequelas, sim. Então, por exemplo, pacientes que tiveram um quadro neurológico, existe uma doença neurológica chamada Guillain-Barré, que acomete a parte nervosa ali, trazendo uma fraqueza muscular, assim como a descompensação de doenças neurológicas, neuromusculares já existentes, como a miastenia graves, por exemplo. Sobre a questão renal, dependendo do grau de comprometimento do rim, essa disfunção ela pode ser permanente. Quanto maior a gravidade, não só aqui do caso renal, mas da infecção sistêmica pelo coronavírus, maior é o risco de haver sequelas permanentes. O pneumologista José Rodrigues explica como deve ser feito o tratamento, que inclui a fisioterapia respiratória. A reabilitação pulmonar, ela é fundamental, ela ajuda demais ao pulmão recuperar as suas funcionalidades. Então é um programa um pouco diferente, na qual são exercícios específicos monitorados por um fisioterapeuta, exercícios com carga, então é utilizado anilha, claro, com um peso mais baixo, utilizado bicicleta ergométrica, utilizado esteira, para aqueles pacientes que saem debilitados, inclusive o aporte de oxigênio é necessário, esses pacientes são monitorados da pressão, da oxigenação. O médico destacou que a restrição à circulação contribuiu para reduzir também outros casos de doenças respiratórias provocadas por vírus que causam infecções agudas, principalmente em idosos e crianças. Da Rádio 2, Bernadette Druzian.
A Advocacia Geral da União, AGU, garantiu na Justiça a contratação de aposentados para reforçar o atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, à população. A atuação ocorreu no âmbito de ação popular que pretendia anular processo seletivo em andamento para a contratação temporária de aposentados pelo regime próprio da Previdência Social da União de Militares Inativos das Forças Armadas para compor a força de trabalho da autarquia. Além de questionar a própria necessidade das contratações, os autores alegavam que elas afrontariam princípios constitucionais que regem a administração pública e favoreceria a contratação de militares inativos. Mas a AGU demonstrou que a necessidade de reforçar a força de trabalho no INSS é real, urgente, tanto em decorrência do aumento de benefícios previdenciários aguardando análise, quanto pela diminuição do quadro de pessoal com as aposentadorias de servidores. A unidade da AGU sustentou que o reforço vai possibilitar concluir o processamento de todos os benefícios de requerimento inicial, cuja análise está atrasada, além de dar andamento a outras demandas que causam prejuízos ao erário. Com a concessão mais ágil de benefícios que será possível com o reforço, o INSS espera economizar mais de 300 milhões de reais em correção monetária, 2 bilhões com compensação previdenciária e mais de 1 bilhão com a cessação dos benefícios com indícios de irregularidades até abril de 2022. O presidente Jair Bolsonaro prorrogou por mais um mês o decreto que autoriza aos militares realizar ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, direcionadas ao desmatamento ilegal e combate a focos de incêndio na Amazônia Legal. A chamada GLO, Garantia da Lei e da Ordem, vai se estender até o dia 10 de julho. O decreto não faz menção ao combate aos garimpos ilegais na Amazônia, mas prevê o emprego das Forças Armadas na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos estados da Amazônia Legal. É o segundo ano consecutivo que Bolsonaro recorre aos militares para ações contra incêndio e desmatamento na Amazônia. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 5,62, com queda de 0,61%. As bolsas de Nova York tiveram ontem o pior pregão em quase 3 meses, em meio a preocupações de que uma nova onda de coronavírus possa atrasar a já incerta recuperação da economia. O índice Dow Jones encerrou em queda de 6,90%, o maior recuo percentual desde o dia 16 de março. O Nasdaq perdeu 5,27%. As perdas foram generalizadas, mas as ações da Boeing apareceram como destaque negativo, com um tombo de 16,42%. Os bancos também registraram baixas consideráveis. No Brasil, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, não abriu ontem devido ao feriado de Corpus Christi. Agora, às 7h35, vamos para a boa notícia. A Baquiana Filarmônica SESI São Paulo fará uma live inédita e gratuita transmitida direto do Centro Cultural Fiesp, com regência do maestro João Carlos Martins. Com formação reduzida para garantir o devido distanciamento dos integrantes da Baquiana e sem público, o espetáculo contará com a participação de 9 músicos e 2 cantores, somados ao maestro à frente do piano. O concerto online tem início programado para 7h30 da noite. Os interessados em conferir o repertório idealizado por Martins terão acesso a uma mistura de canções populares com peças da música clássica. O concerto contará com as participações do tenor Jean William e da soprano Ana Beatriz Gomes. Para assistir, será preciso acessar o YouTube ou o Facebook do SESI São Paulo. Foi estabelecido um protocolo para a realização de concertos musicais em espaços fechados no SESI, que poderá ser utilizado por produções culturais em todo o estado durante o período de isolamento social. O guia foi baseado em regulamentações estabelecidas por entidades de apoio e promoção à saúde.
7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. 7h39. Repita. 7h39. O plenário do Tribunal de Contas da União, TCU, aprovou a realização de uma auditoria sobre os gastos computados nos cartões corporativos da Presidência da República. Serão avaliados os pagamentos sigilosos feitos desde janeiro de 2017, no governo Michel Temer, até o momento atual. O tema foi levado a plenário pelo ministro Vital do Rego, relator de 4 pedidos de auditoria sobre os cartões. Segundo ele, levantamento realizado pelos auditores do TCU apontou que a despesa subiu mais de 90% neste ano, se comparada ao gasto de 2016. Em resposta, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência afirmou estar ciente da decisão, acrescentando que em 2019 os gastos foram inferiores aos anos anteriores. A FIFA divulgou ontem um documento no qual divulga novas determinações envolvendo a situação de exceção do futebol no mundo pela pandemia do novo coronavírus. O escritório encarregado por tais questões no Conselho da FIFA ouviu clubes e federações e decidiu sobre aspectos que estavam em aberto após a paralisação de ligas ao redor do mundo, atrasando o calendário 2019-2020. A entidade permitiu, por exemplo, que os países abram suas próximas janelas de transferências ainda com jogos a realizar na atual temporada. De acordo com o documento, esta situação deve ser evitada e ocorrer apenas em caso de exceção. Caso as federações decidam abrir suas janelas de transferências ainda com campeonatos da atual temporada em vigor, o mercado deve coincidir com as rodadas por, no máximo, 4 semanas. A FIFA ainda destacou que o primeiro período de mercado aberto da temporada 2020-2021, no caso da Europa, a tradicional janela de verão, não poderá exceder 12 semanas. Os presidentes de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e a Federação Paulista de Futebol se reuniram ontem com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, para tratar da volta desses times aos treinos. As atividades do futebol estão interrompidas desde meados de março por causa da pandemia do novo coronavírus. No encontro, os dirigentes entregaram ao prefeito o protocolo de retomada gradual aos treinos, documento que detalha como será o passo a passo do retorno das atividades em São Paulo. O prefeito e seus auxiliares ficaram de encaminhar o protocolo para autoridades estaduais. Clubes e federação aguardam uma resposta para o início da semana que vem. O Campeonato Paulista foi paralisado quando faltavam 2 rodadas para o término da primeira fase. A competição precisa de 6 datas para ser encerrada. Os jogos terão portões fechados. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, prevê uma recessão mundial de 6% para 2020, caso a pandemia de coronavírus permaneça sob controle. E uma retração de 7,6% no ano em caso de segunda onda, de acordo com as perspectivas econômicas publicadas ontem. A pandemia de Covid-19 provocou a recessão econômica mais grave em quase um século e está a originar enormes prejuízos para a saúde, o emprego e o bem-estar das pessoas, destaca o relatório. Para 2021, a OCDE antecipa uma forte recuperação em caso de pandemia sob controle, com um crescimento de 5,2% que se verá limitado a 2,8% no caso de uma segunda onda. Se não houver nenhuma mudança significativa no avanço da pandemia no país, o Brasil pode superar os Estados Unidos em número de mortes de Covid-19 no dia 29 de julho, aponta a projeção de um dos principais modelos matemáticos usados pela Casa Branca para definir suas estratégias. Nesse dia, o Brasil teria 137.500 mortos e os Estados Unidos 137 mil. Para tal, o número atual de mortes precisaria quase quadruplicar nos próximos 50 dias. Um avanço com uma magnitude dessas ocorreu nos últimos 90 dias. Havia 10 mil mortes registradas em 9 de março e 38 mil
em 9 de junho. Ao atingir essa liderança, o Brasil teria tanto o recorde mundial de mortos por Covid-19 quanto o do número de mortes em um dia. Seriam 4.071, quase o dobro do recorde atual, que ocorreu no pico da pandemia nos Estados Unidos em 14 de abril, com 2.262 mortes registradas. As projeções foram feitas pelo Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington, mas não necessariamente vão se concretizar. Elas se baseiam em diversas variáveis que mudam ao longo do tempo, como o número de casos confirmados e a adesão ao distanciamento social. De todo modo, essas simplificações da realidade servem de baliza para autoridades traçarem suas estratégias. A primeira Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça vai julgar na próxima semana o mérito do recurso em que a Prefeitura de São José dos Campos contesta a decisão da Justiça que chegou a suspender, no fim do ano passado, o reajuste da tarifa do transporte público. Esse julgamento chegou a ser marcado inicialmente para 17 de março, mas acabou adiado devido à pandemia do coronavírus. No dia 13 de janeiro, o relator do processo no TJ, o desembargador Luiz Francisco Aguilar Cortes, recebeu a apelação com efeito suspensivo, o que permitiu que a Prefeitura procedesse ao aumento da passagem. Ela foi de R$ 4,20 para R$ 4,50 no passe comum, de R$ 4,84 para R$ 5,20 no Vale Transporte e de R$ 4,20 para R$ 5,00 no dinheiro. Caso a primeira Câmara reforme a decisão de primeira instância, o reajuste da tarifa será mantido. Do contrário, o aumento será cancelado e a passagem voltará ao preço anteriormente cobrado. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão na Avenida Iguape, no Jardim Satélite, Avenida Princesa Isabel em Santana, Rua Estados Unidos no Vista Verde e também na Avenida Anchieta, na Vila Adiana. Na região central de São José dos Campos tem fumacê programado para hoje e os bairros são Jardim Apolo 1 e 2, Vila Ema, Vila Rubi, Vila Margarete, Vila Betânia, Jardim Maringá e Jardim Renata. Estradas. Situação continua bastante complicada para o motorista que pretende seguir a São Paulo nesta manhã de sexta-feira utilizando a rodovia Ailton Senna, ali na altura de Guarulhos. A gente tem nesse momento mais ou menos uns 5 quilômetros de trânsito lento. O motorista tem dificuldade para passar por esse trecho ali, um pouquinho antes do acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos pela pista expressa aí da rodovia Ailton Senna. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto e também a rodovia Presidente Dutra seguem sem lentidão neste momento. O motorista faz uma viagem bastante tranquila, visibilidade já melhorou bastante neste momento. Rodoanel Mário Covas no sentido sul, ligação aí da Dutra, Ailton Senna também segue com boa visibilidade, trânsito fluindo normalmente. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito bom, o tempo vai melhorando, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão da rodovia, ainda tem uns pequenos trechos com tempo nublado ali no finalzinho da parte do Planalto, mas no restante a rodovia Oswaldo Cruz está bonita, está com bastante sol. A mesma coisa na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, trânsito bom, o motorista faz uma viagem bastante tranquila aí em direção à Serra da Mantiqueira. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre, tempo vai melhorando, o sol já vai aparecendo também, mas apenas reforçando que no trecho de serra a gente tem pare e siga ativo por conta das obras de duplicação das pistas. 7h48. Repita. 7h48. O Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
7 horas, 50 minutos. Repita. 7h50. E você, ouvinte do Jornal da Manhã, também pode participar com a gente por aqui. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, alguma sugestão, pode mandar para o nosso WhatsApp. Anota aí, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Sempre reforçando que é importante você mandar para a gente a maior quantidade possível de informações. Às vezes você tem uma situação, por exemplo, de um buraco, então é importante você dizer a rua, o bairro, a cidade, a altura onde tem esse buraco, o seu nome, o bairro que você mora, evidentemente. Quanto mais informações você mandar, melhor para a gente conseguir atuar no seu caso. E também é extremamente importante que primeiro você faça o contato com os órgãos responsáveis, seja pelos telefones de contato da prefeitura ou da polícia, enfim, sempre tendo o número de protocolo, porque aí a gente consegue realmente dar uma força maior aqui no Jornal da Manhã. Então, participe, fique à vontade. O Mesa Brasil é um dos programas do Sesc São Paulo que continua ativo durante este período de quarentena, com o objetivo de minimizar os impactos causados pela pandemia entre famílias em situação de vulnerabilidade social. Ele também é dedicado à segurança alimentar e nutricional. O programa foi ampliado e neste mês o Sesc adquiriu 55 mil cestas básicas para serem distribuídas, junto com kits de higiene e limpeza e as famílias assistidas pelas instituições cadastradas. As cestas básicas e também os kits de higiene e limpeza estão sendo distribuídos pelas unidades do Sesc que operam o programa no estado de São Paulo. Em São José dos Campos, o programa vai entregar 914 cestas. 4 patrimônios históricos brasileiros vão receber o projeto piloto do programa Revive. A iniciativa, que é inédita no país, promove a requalificação e o aproveitamento turístico de imóveis com valor cultural por meio de investimentos privados a partir de contratos de concessão pública. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Especial da Cultura, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Secretaria de Patrimônio da União e Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos. Entre os imóveis selecionados está a Fazenda Paudalho, em São José do Barreiro. O programa Revive é resultado de uma parceria com o governo de Portugal e tem o objetivo de recuperar imóveis devolutos ou que não estejam sob devido aproveitamento em termos econômicos, de manutenção ou problemas de outras naturezas. As aulas não serão retomadas nas Filipinas até que se encontre uma vacina contra o vírus causador da Covid-19, anunciaram as autoridades do país nesta semana. As milhões de crianças do país terão aulas online e ou transmitidas pela televisão a partir de agosto, formato que vem sendo adotado no Brasil, por exemplo, mas de maneira emergencial. Países como França e Coreia do Sul já retomaram as aulas presenciais. A espera pela vacina pode ser longa e a duração é incerta, apesar de algumas projeções mais otimistas considerarem que pode haver uma imunização efetiva ainda este ano. Após o desenvolvimento, ainda há o tempo de produção e distribuição, ou seja, é bastante provável que antes do próximo ano a população não tenha acesso a uma vacina. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta semana a recriação do Ministério das Comunicações. Pouco depois do anúncio, o Diário Oficial da União publicou a nomeação do deputado Fábio Faria, do PSD, como ministro. Ele é casado com a apresentadora Patrícia Bravanel e genro do apresentador e empresário Silvio Santos. O secretário executivo da pasta será Fábio Van Garten, atual secretário de Comunicação Social do governo. A pasta da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações foi desmembrada em duas: Ministério das Comunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia, chefiado por Marcos Pontes. Bolsonaro disse que houve aceitação excepcional sobre a decisão e negou ter negociado a indicação de Fábio Faria com o Centrão, afirmando que não se lembra qual o partido do deputado. Agora 7 horas 55 minutos. Repita. 7h55. Vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Carlos Sena. Temos um novo ministro, o deputado Fábio Faria. Eu sempre critico que um deputado
assuma um ministério, porque ele está abandonando os eleitores dele. No caso, o deputado tem 70 mil eleitores no Rio Grande do Norte, que votaram nele, deram para ele uma procuração para defender os interesses do Rio Grande do Norte, né? E para fazer leis, para fiscalizar governo, apoiar governo ou criticar governo, né? E o sujeito se torna governo para ser um auxiliar do presidente. A outra questão é que é o 23º ministério, já o presidente na campanha disse que teria 15, depois passou para 20, agora é o 23º. E, por fim, aquela história de, pegou alguém do centrão, né? A gente carimba, a gente diz que a esquerda é comunista, que a direita é fascista, que o centrão é fisiológico. É tudo carimbo, porque tem gente boa e gente ruim em cada um desses setores. Por outro lado, a vantagem é que ele é genro do Silvio Santos, né? A SBT agora fica do lado da Record para apoiar o presidente, que sofre a militância contrária da maioria dos meios de informação, né? Isso de um lado. De outro lado, ao pegar alguém do centrão, né, e alguém que é elogiado pelo Rodrigo Maia, pelo Alcolumbre, né, que já foi presidente da Câmara por 2 semanas, é da mesa diretora da Câmara, tem uma longa tradição na Câmara, entrou lá em 2006, como mais votado do Rio Grande do Norte, é muito ativo, já foi vice-líder de um bloco com o PCdoB, com o PDT, com o Partido Socialista, já apoiou Lula, Dilma já fez campanhas contra pedofilia, contra violência contra mulheres, né? E, enfim, tem um bom círculo de capacidade de negociação lá no Congresso. Isso é bom porque depois da pandemia vai ser necessário o governo oferecer muitas propostas de mudanças, de leis, de reformas, e está precisando de apoio, né? O Rodrigo Maia deu uma declaração dizendo que agora o presidente está fazendo política. Então tem esse lado, né? E reforça ao mesmo tempo a comunicação do governo, que estava fraca, né? O governo estava se comunicando mal, tinha a comunicação via direta do presidente da República, mas o restante da administração, as relações com os órgãos de imprensa podem melhorar agora. O atual secretário de comunicação da Presidência da República, da Secretaria da Presidência, vai ser o número 2 do Ministério como secretário executivo. Então, reforça também a comunicação do governo. Bom, eu queria falar também sobre uma votação que aconteceu no Supremo e que continua suspensa, continua se arrastando, né? Ouviu-se o ministro Fachin, aquela história do inquérito maravilhoso da fake news. O Fachin dizendo que o inquérito tem que continuar, mas tem que se restringir a ameaças ao Supremo, né? E não prejudicar a liberdade de expressão, né? Eu acho que foi um aviso para o Alexandre de Moraes, meu xará, né? Que quer pegar todo mundo que expresse qualquer crítica ao Supremo. O Supremo não está acima dos outros órgãos, né? Porque todo mundo xinga o presidente, xinga o Rodrigo Maia, xinga o Alcolumbre, mas não pode xingar nenhum ministro do Supremo, né? Porque ameaça é crime, então tem que investigar o crime. Se houver calúnia, injúria, difamação, isso é crime, né? Então investiga o crime. Agora, o que é preciso deixar muito claro é que esse inquérito é uma total aberração do direito, né? O próprio queixoso abriu o inquérito, o próprio queixoso investiga, faz diligências e o próprio queixoso vai julgar. É uma coisa que nunca se viu, nada igual. E por fim o registro, né, daquele dinheiro lá do Helder Barbalho, dos respiradores chineses que não funcionaram, 748 mil, né, estão guardados dentro de uma dessas caixas de isopor para conservar a bebida gelada, né? Ou seja, o dinheiro é dinheiro frio e o governador, pelo jeito, entrou na mesma fria em que estão entrando o governador do Rio de Janeiro e o governador de São Paulo. Vão ser investigados. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio
Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 12 de junho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.